Sejam todos bem-vindos ao canal Para Gostar de História. E o nosso tema de hoje é: o que é eurocentrismo? Nas suas aulas de história, você já ouviu falar essa palavra, eurocentrismo. Mas você sabe o que ela significa? Eurocentrismo é um sistema ideológico onde a cultura europeia é colocada como a mais importante das culturas do mundo moderno. É uma maneira de explicar a história, a economia e a sociedade do mundo a partir do ponto de vista europeu. Mas será que foi sempre assim? Bem, tudo começou na época das grandes navegações, lideradas por Portugal e Espanha. Naquela época, os países europeus estavam saindo do período conhecido como Idade Média. Os europeus estavam delimitando seus territórios, formando países que eram liderados por um rei absolutista e tinham um novo modelo econômico voltado para o enriquecimento de suas nações, o mercantilismo. Começava a chamada Idade Moderna. Interessados no comércio com o Oriente para comprar as famosas e caras especiarias, e sem poder fazer isso pelas rotas tradicionais, que foram bloqueadas pelos turcos otomanos na tomada de Constantinopla em 1453, os europeus buscavam uma nova maneira de chegar ao Oriente por rotas marítimas. E nesse caminho foram dominando territórios que não eram conhecidos pelos europeus, os chamados descobrimentos, e praticaram um colonialismo que, nesse primeiro momento, vai do século XV ao século XIX. O colonialismo é uma forma de imposição de autoridade de uma cultura sobre a outra. Considerando os povos do continente americano atrasados, os europeus impuseram sua língua, costumes e religião a esses povos, com o ideal de salvá-los de um estilo de vida selvagem. Mas o interesse do colonialismo era puramente capitalista, explorando os recursos naturais de outros locais para crescer economicamente. Na América do Sul, isso aconteceu com a colonização portuguesa e espanhola, onde os colonizadores com armas de fogo exploraram e aniquilaram populações locais e se designaram os donos da terra. Outro momento de imposição colonial europeia acontece no final do século XIX e início no século XX, no chamado neocolonialismo, onde nações imperialistas enriquecidas pela industrialização na Segunda Revolução Industrial repartiram entre si países da África, Ásia e Oceania. É importante que se diga que no colonialismo, tanto do século XV quanto do século XIX, as nações dominadas não foram em nenhum momento consultadas se queriam o chamado progresso europeu. Tudo foi imposto sem levar em consideração os costumes, modo de vida econômico ou fronteiras pré-estabelecidas nos países dominados. E agora que nós entendemos o que é o eurocentrismo, vamos entender como esse conceito afeta nossos estudos históricos. Mas esse é assunto para uma próxima aula. E eu espero você, hein? Até lá!